Artigo 118. Os bens patrimoniais do município deverão ser classificados. Inciso 1. Pela sua natureza. Inciso 2. Em relação a cada serviço. Parágrafo único. Deverá ser feita anualmente a conferência da escrituração patrimonial com os bens existentes, e na prestação de contas de cada exercício, será incluído o inventário de todos os bens municipais. Artigo 119. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade concorrência, dispensada na forma e nos casos regulados pela Lei Geral de Licitações, Lei nº 8.666 de 1993. Inciso 2. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada na forma e nos casos regulados pela Lei Geral de Licitações e Contratos Públicos, Lei nº 8.666 de 1993. Parágrafo único. Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição tenha derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras. Inciso 1. Avaliação de bens alienáveis. Inciso 2. Comprovação da necessidade ou utilidade da alienação. Inciso 3. Adoção do procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão. Artigo 120. A administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, sendo dispensável e inexigível a licitação, nos termos regulados pela Lei nº 8.666 de 1993, observando-se as exigências e os critérios nela regulados. Parágrafo 1º. A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado, observado o procedimento regulado na Lei nº 8.666 de 1993. Inciso 1. Na hipótese deste parágrafo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidos por hipoteca em segundo grau, em favor do doador. Inciso 2. Nos casos de doação de bens imóveis para fins de habitação de interesse social face ao manifesto interesse público, fica dispensada a licitação, nos termos do artigo 17, inciso 1, a linha F da Lei nº 8.666 de 1993. Parágrafo 2º. Entende-se por investidura para os fins desta lei orgânica. Inciso 1. A alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação, e desde que esse não ultrapasse a 50% do valor constante da linha A do inciso 2 do artigo 23 da Lei Geral de Licitações. Inciso 2. A alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao poder público, de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Artigo 121. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis ou intransmissíveis no todo ou em parte, seja por título de propriedade ou de qualquer direito real de uso de imóveis, enquanto conservarem essa destinação, observado em todo caso o disposto no artigo 180, inciso 7, da Constituição do Estado de São Paulo. Parágrafo 1º. Os bens públicos de uso comum do povo, incluindo-se neles marcos e monumentos, poderão ser cuidados e receber manutenção pela iniciativa privada em colaboração com o poder público. Parágrafo 2º. Excepcionalmente admitir-se-á o uso de bens públicos de uso comum do povo, através de permissão de uso de pequenas áreas desses bens, excluindo-se dessa permissão os destinados ao trânsito de veículos ou pessoas e aqueles que pelo uso, possa prejudicar de qualquer forma a mobilidade urbana, condicionando-se ainda a permissão. Inciso 1. A não descaracterização da área e sua finalidade. Inciso 2.
Que o uso privado seja destinado ao abrigo de pequenos empreendimentos destinados à venda de alimentos de preparo rápido, ou bancas de jornais e revistas, ou estabelecimentos congêneres. Parágrafo 3º. Independe de autorização ou permissão, o uso de bens públicos de uso comum do povo para exercício dos direitos inerentes à liberdade de consciência e de crença, ou de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, bem como aqueles consectários dos direitos políticos, observado, em todo caso, o disposto no artigo 5º, inciso 16, da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Os danos decorrentes ao patrimônio público ou particular decorrentes do exercício de direito na forma do parágrafo supra, deverão ser ressarcidos pelos organizadores ou responsáveis pelo evento. Parágrafo 5º. Serão regulamentadas as obrigações e limitações dos beneficiários identificados na forma deste artigo, bem como os prazos para revalidação da permissão ou da autorização do uso, através de decreto do Poder Executivo de forma justificada. Parágrafo 6º. Em nenhuma hipótese as áreas cujo uso for autorizado ou permitido incorporar-se ao patrimônio do particular, tampouco fará parte em transações comerciais. Artigo 122. O uso temporário dos imóveis dominiais do município por terceiros será autorizado ou permitido nos termos do regulamento, observado sempre o interesse público. Parágrafo 1º. A autorização será concedida por, no máximo, 90 dias, salvo no caso de formação de canteiro de obra pública, quando então corresponderá ao período de sua duração. Parágrafo 2º. A concessão de bens públicos de uso especial e dominicais dependerá de lei e concorrência e será feita mediante contrato, sob pena de nulidade do ato, salvo na hipótese do parágrafo 1º do artigo 120 desta lei orgânica. Parágrafo 3º. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, de assistência social ou turística, mediante autorização legislativa e licitação, formalizando-se mediante contrato. Parágrafo 4º. A lei estabelecerá o prazo da concessão e a sua gratuidade ou remuneração, podendo dispensar a licitação no caso de destinatário certo, havendo interesse público manifesto. Parágrafo 5º. A permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita, a título precário e por tempo determinado, por ato unilateral do prefeito, através de decreto. Artigo 123. Poderão ser prestados serviços particulares, através de máquinas, veículos e operadores respectivos, desde que não haja prejuízo aos trabalhos da administração e que os interessados recolham, previamente, à Tesouraria Municipal, quantia equivalente à previsão de despesas e de remuneração do pessoal. Parágrafo único. Após a execução do serviço, a previsão do custo respectivo será aferida e ajustada, cabendo ao interessado recolher a diferença quando houver. Artigo 124. A utilização e administração dos bens públicos de uso especial como mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos e campos de esporte, serão feitas na forma das leis e regulamentos respectivos. Seção 2. Das obras, serviços públicos, aquisições e alienações. Subseção 1. Disposição geral. Artigo 125. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Artigo 126. Os agentes políticos municipais e os servidores ocupantes de cargos em comissão ou de confiança, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo, até o 3º grau, inclusive por adoção, não poderão contratar com o município, subsistindo a proibição até 6 meses após findas as respectivas funções e mandatos. Parágrafo único. Não se incluem nesta proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados. Artigo 127. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei federal, não poderá contratar com o poder público municipal nem dele receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios. Subseção 2. Das obras e serviços públicos. Artigo 128. A administração pública, na realização de obras e serviços, não pode contratar empresas que desatendam as normas relativas à saúde e segurança no trabalho. Artigo 128-A.
Nenhuma pessoa jurídica firmará contrato de prestação de obras e serviços com a administração pública, caso esteja movendo alguma ação civil na Justiça contra a Fazenda Municipal. Artigo 129. As licitações de obras e serviços públicos sob a pena de invalidade deverão ser precedidas da indicação do local onde serão executados o respectivo projeto técnico, que permita a definição precisa de seu objeto e previsão de recursos orçamentários. Parágrafo único. Na elaboração do projeto deverão ser atendidas as exigências de proteção do patrimônio histórico-cultural e do meio ambiente. Artigo 130. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante: a. Convênio com o Estado, a União ou entidades particulares. b. Consórcio com outros municípios. Artigo 131. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre mediante processo licitatório, a prestação de serviços públicos. Parágrafo 1º. A permissão de serviço público estabelecida mediante decreto será delegada: a. Através de licitação. b. A título precário. Parágrafo 2º. A concessão de serviço público estabelecida mediante contrato dependerá de: a. Autorização legislativa. b. Licitação. Artigo 132. Os serviços permitidos ou concedidos estão sujeitos à regulamentação e permanente fiscalização por parte do Executivo e podem ser retomados quando não mais atendam aos seus fins ou às condições do contrato. Parágrafo único. Os serviços permitidos ou concedidos quando por particulares não serão subsidiados pelo município. Artigo 133. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei. Artigo 134. Os serviços públicos serão remunerados por tarifa previamente fixada pelo prefeito, na forma que a lei estabelecer. Subseção 3. Das aquisições. Artigo 135. A aquisição na base de troca, desde que o interesse público seja manifesto, depende de prévia avaliação dos bens móveis a serem permutados. Artigo 136. A aquisição de um bem imóvel por compra, recebimento de doação com encargo ou permuta, depende de prévia avaliação e autorização legislativa. Subseção 4. Das alienações. Artigo 137. A alienação de um bem móvel do município mediante doação ou permuta dependerá de interesse público manifesto e de prévia avaliação. Parágrafo 1º. No caso de venda haverá necessidade também de licitação. Parágrafo 2º. No caso de ações havendo interesse público manifesto, a negociação far-se-á por intermédio de corretor oficial da Bolsa de Valores. Artigo 138. A alienação de um bem imóvel do município mediante venda, doação com encargo, permuta ou investidura, depende de interesse público manifesto, prévia avaliação e autorização legislativa. Parágrafo 1º. No caso de venda haverá necessidade também de licitação. Parágrafo 2º. No caso de investidura, dependerá apenas de prévia avaliação. Capítulo 6. Do Planejamento Municipal. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 139. O município deverá organizar a sua administração e exercer suas atividades dentro de um processo de planejamento permanente, atendendo às peculiaridades locais e os princípios técnicos convenientes ao desenvolvimento integrado da comunidade. Parágrafo 1º. Considera-se processo de planejamento a definição de objetivos determinados em função da realidade local, a preparação dos meios para atingi-los, o controle de sua aplicação e avaliação dos resultados obtidos. Parágrafo 2º. Para o planejamento é garantida a participação popular nas diversas esferas de discussão. Seção 2. Do Plano Diretor. Subseção 1. Do Desenvolvimento Urbano. Artigo 140. O direito de propriedade é um preceito constitucional, dependendo seus limites e seu uso, da conveniência social. Parágrafo 1º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atender às exigências fundamentais de ordenação da cidade e expressa no plano diretor. Parágrafo 2º. As desapropriações de imóveis urbanas serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Parágrafo 3º. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da Lei Federal, de proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de: inciso 1. Imposto sobre a propriedade progressivo no tempo. Inciso 2. Parcelamento ou edificação compulsórios. Inciso 3.
Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais da indenização e os juros legais. Subseção 2. Do Plano de Desenvolvimento Local. Artigo 141. O município elaborará o seu plano diretor nos limites da competência municipal e das funções da vida coletiva, abrangendo habitação, trabalho, circulação e recreação e considerando em conjunto os aspectos físico, econômico, social e administrativo, nos seguintes termos. Inciso 1. No tocante ao aspecto físico-territorial, o plano deverá conter disposições sobre o sistema viário urbano e rural, o zoneamento urbano, o loteamento urbano ou para fins urbanos, a edificação e os serviços públicos locais. Inciso 2. No que se refere ao aspecto econômico, o plano deverá inscrever disposição sobre o desenvolvimento econômico e integração da economia municipal à regional. Inciso 3. No referente ao aspecto social, deverá o plano conter normas de promoção social da comunidade e criação de condições de bem-estar da população. Inciso 4. No que se refere ao aspecto administrativo, deverá o plano consignar normas de organização institucional que possibilitem a permanente planificação das atividades públicas municipais e sua integração nos planos estadual e nacional. Parágrafo único. As normas municipais de edificação, zoneamento e loteamento ou para fins urbanos atenderão às peculiaridades locais e à legislação federal e estadual pertinente. Artigo 142. A elaboração do plano diretor deverá compreender as seguintes fases com extensão e profundidade, respeitadas as peculiaridades do município. Inciso 1. Estudo preliminar, abrangendo a. Avaliação das condições do desenvolvimento. b. Avaliação das condições da administração. Inciso 2. Diagnósticos a. Do desenvolvimento econômico e social. b. Da organização territorial. c. Das atividades fim da prefeitura. d. Da organização administrativa e das atividades meio da prefeitura. Inciso 3. Definição de diretrizes compreendendo a. Política do desenvolvimento. b. Diretrizes de desenvolvimento econômico e social. c. Diretrizes de organização territorial. Inciso 4. Instrumentação, incluindo a. Instrumento legal do plano. b. Programas relativos às atividades fim. c. Programas relativos às atividades meio. d. Programas dependentes da cooperação de outras entidades públicas. Artigo 142-A. A discussão e votação do projeto do plano diretor deverá ser em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, e somente será considerado aprovado pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo único. Antes da deliberação que trata o caput deste artigo, serão realizadas pela Câmara Municipal através de sua presidência e de todas as comissões permanentes, 2 audiências públicas no mínimo, para a interação e discussão do projeto do plano diretor com a comunidade linense. Artigo 142-B. O plano diretor do município de Lins, após aprovado pela Câmara Municipal, poderá sofrer alterações apenas uma vez em cada sessão legislativa. Artigo 142-C. Deverá ser feita durante a primeira sessão legislativa da legislatura para a qual foi eleito o prefeito e apresentada à Câmara Municipal até o dia 30 de outubro, em forma de projeto de lei, uma revisão do plano diretor que adeque a realidade desse aos planos de administração do novo prefeito, sem alterar a sua estrutura básica. Capítulo 7. Da tributação das finanças e dos orçamentos. Seção 1. Do Sistema Tributário Municipal. Subseção 1. Dos Princípios Gerais. Artigo 143. A Receita Pública será constituída por tributos, preços e outros ingressos. Parágrafo único. Os preços públicos serão fixados pelo Executivo, observadas as normas gerais de direito financeiro e as leis atinentes à espécie. Artigo 144. Compete ao município instituir. Inciso 1. Os impostos previstos nesta lei e outros que venham a ser de sua competência. Inciso 2. Taxas em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Inciso 4. Contribuição cobrada de seus servidores para custeio em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social. Parágrafo 1º.
Os impostos, sempre que possível, terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Subseção 2. Dos impostos do município. Artigo 145. Compete ao município instituir imposto sobre: inciso 1. Propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2. Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso. A. De bens imóveis por natureza ou acessão física. B. De direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. C. Cessão de direitos à aquisição de imóveis. Inciso 3. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. Inciso 4. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência estadual, definidos em lei complementar. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo, nos termos da lei, de forma a assegurar o cumprimento da função social e terá taxação diferenciada a partir dos seguintes critérios. Inciso 1. Área do imóvel. Inciso 2. Número de imóveis de um mesmo proprietário. Inciso 3. Localização do imóvel. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2. Inciso 1. Não incide sobre a transmissão de bens de direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante ao adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Inciso 2. Incide sobre imóveis situados no território do município. Artigo 146. O Executivo deverá elaborar planta genérica de valores para fins de lançamento do IPTU e atualizá-la anualmente. Subseção 3. Das limitações do poder de tributar. Artigo 147. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuintes, são vedadas as contribuições mencionadas nos incisos 7, 8, 9, 10 e 11 do artigo 7º desta lei orgânica, além de utilizar tributos com efeito de confisco. Artigo 148. Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária só poderá ser concedida mediante lei específica. Artigo 149. É vedado ao município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Artigo 150. É vedada a cobrança de taxas. A. Pelo exercício do direito de petição à administração pública em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. B. Para a obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimentos de interesse pessoal. Subseção 4. Do orçamento. Artigo 151. Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão, com observância dos preceitos correspondentes da Constituição Federal. Inciso 1. As diretrizes orçamentárias, cujo projeto de lei deverá ser enviado à Câmara Municipal até o dia 15 de abril de cada ano. Inciso 2. O Plano Plurianual, cujo projeto de lei deverá ser enviado à Câmara até o dia 30 de setembro do primeiro ano de cada mandato. Inciso 3. O Orçamento Anual, cujo projeto de lei deverá ser enviado à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de cada ano. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Parágrafo 3º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: inciso 1. Orçamento fiscal referente aos fundos, órgãos e entidades da administração direta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo município. Inciso 2. O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3. O orçamento de Seguridade Social,
abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídas ou mantidas pelo município. Parágrafo 4º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo dos efeitos decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 5º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de créditos, ainda que por antecipação da receita nos termos da lei. Parágrafo 6º. As elaborações das leis orçamentárias anual e plurianual se darão com ampla participação da comunidade local, na forma definida por lei, excetuando-se os projetos que alteram esse tipo de matéria, que terão tramitação comum. Parágrafo 7º. A Câmara Municipal enviará ao Executivo, até o dia 15 de abril, sua proposta orçamentária para ser inserida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como, até 30 de agosto, suas propostas orçamentárias para serem inseridas no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual. Artigo 151-A. Na execução do orçamento, as verbas destinadas à saúde, educação, assistência social e cultura nunca serão inferiores aos recursos efetivamente utilizados no exercício anterior, somada a eles a inflação divulgada pelo Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, referente ao mesmo período. Artigo 152. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, bem como suas emendas, serão apreciados pela Câmara Municipal, e depois de aprovados, ficarão à disposição dos interessados na página da internet da Prefeitura Municipal. Parágrafo 1º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem serão admitidas desde que: inciso 1. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2. Indiquem os recursos necessários, aceitos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre: a. Dotação para pessoal e seus encargos. b. Serviço da dívida. Inciso 3. Relacionados: a. Com correção de erros ou omissões. b. Com os dispositivos do texto do projeto-lei. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual. Parágrafo 3º. O prefeito municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal propondo modificação nos projetos de lei a que se refere este capítulo, enquanto não for emitido o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parágrafo 4º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 5º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição parcial do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 152-A. É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas impositivas do Legislativo Municipal em lei orçamentária anual. Parágrafo 1º. As emendas impositivas ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, dividido equitativamente pelo número de cadeiras da Câmara, sendo que metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 2º. As emendas impositivas poderão ser apresentadas conjuntamente, ou seja, com a autoria de 2 ou mais vereadores, desde que o valor da emenda seja dividido em partes iguais entre os autores da proposição, para efeito de cálculo e desconto da cota de cada um. Parágrafo 3º. As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos estritamente de ordem técnica. Nestes casos, serão adotadas as seguintes medidas. Inciso 1. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Inciso 2. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1 deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 3.
Até 30 de setembro, ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei ao Legislativo Municipal sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente cujo impedimento seja insuperável. Inciso 4. Se até 20 de novembro, ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3, o Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na Lei Orçamentária. Parágrafo 4º. Após o prazo previsto no inciso 4 do parágrafo 3º, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 1º deste artigo não serão consideradas de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1 do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 1º deste artigo, até o limite de 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 6º. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no parágrafo 1º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Parágrafo 7º. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atendam de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independente da autoria. Artigo 153. São vedados: inciso 1. O início de programa, projetos e atividades não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3. A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com fim preciso, aprovados pela Câmara Municipal, por maioria absoluta. Inciso 4. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo de despesa, ressalvadas a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo artigo 212 da Constituição Federal, e a prestação de garantias às operações de créditos por antecipação da receita. Inciso 5. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. Inciso 9. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que o autorize. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Subseção 5. Das Finanças. Artigo 154. A despesa com pessoal ativo e inativo municipal não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar a que se refere o artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Inciso 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Parágrafo 2º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, o município adotará as seguintes providências. Inciso 1.
Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Inciso 2. Exoneração dos servidores não estáveis, nos termos do parágrafo 5º, do artigo 91. Parágrafo 3º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Parágrafo 4º. O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Parágrafo 5º. O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas, pelo prazo de 4 anos. Parágrafo 6º. A lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no parágrafo 3º. Artigo 155. O Executivo publicará e enviará à Câmara Municipal, bem como divulgará em sua página na internet, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, o relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo 1º. Até 10 dias antes do encerramento do prazo de que trata este artigo, as autoridades nele referidas remeterão ao Executivo as informações necessárias. Parágrafo 2º. A Câmara Municipal dará publicidade em mural próprio, com acesso ao público, do relatório resumido da execução orçamentária. Artigo 156. O numerário correspondente às dotações orçamentárias do Legislativo, compreendidos os créditos suplementares e especiais, sem vinculação a qualquer tipo de despesa, será entregue em duodécimos, do dia 20 a 25 de cada mês, em cotas estabelecidas na programação financeira, com participação percentual nunca inferior à estabelecida pelo Executivo para seus próprios órgãos. Artigo 157. As disponibilidades de caixa do município serão depositadas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Subseção 6. Da participação do município nas receitas tributárias. Artigo 158. Pertence ao município. Inciso 1. O produto de arrecadação do Imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por ele suas autarquias e fundações que institua e mantenha. Inciso 2. 50% do produto de arrecadação do Imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis nele situados. Inciso 3. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seu território. Inciso 4. 25% do produto de arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte, interestadual e intermunicipal e de comunicação. Artigo 159. O município divulgará até o último dia do mês subsequente os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Capítulo 8. Do Meio Ambiente. Artigo 160. Todos têm direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, bem como de uso comum do povo e essencial à adequada qualidade de vida, impondo-se a todos e em especial ao poder público municipal, o dever de defendê-lo e preservá-lo para o benefício das gerações atuais e futuras. Artigo 161. É dever do poder público elaborar e implantar, através de lei, um plano municipal de meio ambiente e recursos naturais que completará a necessidade do conhecimento das características e recursos dos meios físico e biológico, de diagnóstico de sua utilização e definição de diretrizes para o seu melhor aproveitamento no processo de desenvolvimento econômico-social. Artigo 162. Cabe ao poder público, através de seus órgãos de administração direta, indireta e fundacional. Inciso 1. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais das espécies e dos ecossistemas. Inciso 2. Preservar e restaurar a diversidade e a integridade do patrimônio genético e paisagístico no âmbito municipal, e fiscalizar as entidades ligadas à pesquisa e manipulação genética. Inciso 3.
Definir e implantar a área e seus componentes representativos de todos os ecossistemas originais do espaço territorial do município, a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e supressão, inclusive dos já existentes, permitindo somente por meio de lei, vedada qualquer utilização que compromete a integridade dos tributos que justifiquem sua proteção. Ficam mantidas as unidades de conservação atualmente existentes. Inciso 4. Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou de atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade, garantidas audiências públicas, na forma da lei. Inciso 5. Garantir educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Inciso 6. Proteger a fauna, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade, fiscalizando a extração, captura, produção, transportes, comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos. Inciso 7. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 8. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Inciso 9. Definir o uso e ocupação do solo, subsolo e águas através de planejamento que englobe diagnóstico, análise técnica e definição de diretrizes de gestão dos espaços e com participação popular e socialmente negociadas, respeitando a conservação de qualidade ambiental. Inciso 10. Estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos, bem como a conservação de índices mínimos de cobertura vegetal. Inciso 11. Controlar e fiscalizar a produção, a estocagem de substâncias, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas, métodos e as instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a saudável qualidade de vida e ao meio ambiente natural e de trabalho, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana, resíduos químicos e fonte de radioatividade. Inciso 12. Requisitar a realização periódica de auditorias nos sistemas de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes das instalações e atividades de significativo potencial poluidor, incluindo avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade física, química e biológica dos recursos ambientais, bem como sobre a saúde dos trabalhadores e da população afetada. Inciso 13. Estabelecer, controlar e fiscalizar padrões de qualidade ambiental, considerando os efeitos sinérgicos e cumulativos da exposição às fontes de poluição, incluída a absorção de substâncias químicas através da alimentação. Inciso 14. Garantir o amplo acesso dos interessados a informações sobre as fontes e causas da poluição e da degradação ambiental e, em particular, aos resultados das monitoragens e das auditorias a que se refere o inciso 12 deste artigo. Inciso 15. Informar sistematicamente e amplamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à saúde na água potável e nos alimentos. Inciso 16. Promover medidas judiciais e administrativas de responsabilização dos causadores de poluição ou de degradação ambiental. Inciso 17. Incentivar a integração das universidades, instituições de pesquisas e associações civis nos esforços para garantir e aprimorar o controle da poluição, inclusive no ambiente de trabalho. Inciso 18. Estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia alternativas, não poluentes, bem como de tecnologias poupadoras de energia. Inciso 19. É vedada a concessão de recursos públicos ou incentivos fiscais às atividades que desrespeitem as normas e padrões de proteção ao meio ambiente natural de trabalho. Inciso 20. Recuperar a vegetação em áreas urbanas, segundo critérios definidos em lei. Inciso 21. Discriminar por lei. A. As áreas e as atividades de significativa potencialidade de degradação ambiental. B. Os critérios para o estudo de impacto ambiental. C. O licenciamento de obras causadoras de impacto ambiental, obedecendo sucessivamente os seguintes estágios: licença prévia de instalação e funcionamento. D. As penalidades para empreendimentos já iniciados ou concluídos sem licenciamento, e recuperação da área de degradação, segundo os critérios e métodos definidos pelos órgãos competentes. E os critérios que nortearão a exigência de recuperação ou reabilitação das áreas sujeitas a atividades de mineração.
Inciso 22. Exigir o inventário das condições ambientais das áreas sob ameaça de degradação ou já degradadas. Inciso 23. Destinar 50% dos recursos provenientes das cessões de uso com quiosques instalados nas praças públicas para manutenção, preservação e restauração das mesmas e o restante nas praças que não possuem. Artigo 163. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Artigo 164. É obrigatória a recuperação da vegetação nativa nas áreas protegidas por lei e todo proprietário que não respeitar restrições ao desmatamento deverá recuperá-los. Artigo 165. É proibido a instalação de reatores nucleares, com exceção daqueles destinados a pesquisas científicas e ao uso terapêutico, cuja localização e especificação serão definidas em lei complementar. Artigo 166. O Poder Municipal manterá obrigatoriamente o Conselho Municipal de Meio Ambiente, órgão colegiado autônomo e deliberativo composto paritariamente por representantes do poder público, entidades ambientalistas, representantes da sociedade civil que, entre outras atribuições definidas em lei, deverá: inciso 1. Analisar qualquer projeto público ou privado que implique em impacto ambiental. Inciso 2. Solicitar por 1/3 dos seus membros o referendo. Parágrafo 1º. Para o julgamento de projeto a que se refere o inciso 1 deste artigo, o Conselho Municipal de Meio Ambiente realizará audiências públicas obrigatórias, em que se ouvirá as entidades interessadas, especialmente com representantes da população atingida. Parágrafo 2º. As populações atingidas gravemente pelo impacto ambiental dos projetos referidos no inciso 1, deverão ser consultadas obrigatoriamente através de referendo. Artigo 167. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções administrativas, com aplicação de multas diárias e progressivas nos casos de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução do nível de atividade e a interdição, independente da obrigação dos infratores de restaurar os danos causados. Artigo 168. Nos serviços públicos prestados pelo município e na sua concessão, permissão e renovação, deverá ser avaliado o serviço e seu impacto ambiental. Parágrafo único. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos deverão atender rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental, não sendo permitida a renovação da permissão ou concessão, no caso de reincidência da infração. Artigo 169. Aquele que utilizar recursos ambientais fica obrigado, na forma da lei, a realizar programas de monitoragem a serem estabelecidos pelos órgãos competentes. Artigo 170. São áreas de proteção permanente. Inciso 1. As áreas de proteção das nascentes de rios. Inciso 2. As áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da flora, como aquelas que sirvam como local de pouso ou reprodução de espécies migratórias. Inciso 3. Suprimido. Inciso 4. As paisagens notáveis. Artigo 171. Nenhuma área destinada à praça pública poderá ser doada para outros fins. Capítulo 9. Dos recursos hídricos. Artigo 172. O município criará legislação visando a proteção de mananciais existentes em sua área territorial e, em especial, aquelas destinadas ao abastecimento público. Artigo 173. Fica vedado o lançamento de efluentes e esgotos domésticos e industriais, sem o devido tratamento em qualquer corpo d'água.